e o Marcos, ele tem essa informação, e eu gostaria até de iniciar perguntando sobre a história de Carapicuíba. Talvez a mais antiga dela seja a história da aldeia de Carapicuíba. Sem dúvida, eu gostaria de colocar. Então, até porque não são todos os carapicuibanos que já foram visitar a aldeia, e é muito importante. A aldeia jesuítica de Carapicuíba, ela foi fundada em 1580 pelo padre José de Anchieta, o mesmo sujeito que fundou São Paulo, parte do colégio. Os jesuítas vieram para o Brasil e eles tinham essa missão, a Companhia de Jesus, os jesuítas, de fazer a catequese no mundo inteiro. Eles foram até o Japão. Logo depois que vieram do Brasil, estavam no Japão. Mas vieram para fazer a catequese e fundaram 12 aldeias para aldear os índios no entorno de São Paulo, da cidade de São Paulo. Mais ou menos a um dia de viagem. Na época só se viajava a pé e carregava as mulas. Então Carapicuíba está a um dia de viagem de São Paulo, na época, em 1580. O que era então a ideia dessas aldeias? Era aldear os índios, ou seja, trazer eles para uma aldeia construída, fazer a catequese, mas proteger os índios da escravidão dos bandeirantes. E aqui eu preciso colocar, então, uma questão histórica. A gente não pode julgar hoje os bandeirantes que sim viviam, os aqui de São Paulo viviam de escravizar índio, com a moral que a gente tem hoje. Lembrar que, assim, na Grécia Antiga tinha escravidão, na Roma Antiga tinha escravidão, mas temos que lembrar que os judeus foram escravizados no Egito. Então, a escravidão é uma coisa que bastante tempo existiu na humanidade. Esses bandeirantes, eles subiram, eles vieram de São Vicente anterior a Santos, né? Nós estamos na capitania de São Vicente. O primeiro governador-geral do Brasil, Martim Afonso de Souza, recebeu a capitania de São Vicente. Ele esteve 3 vezes no Brasil. Foi uma das capitanias que prosperou, mas tinha esse inconveniente, quer dizer, fundou São Vicente, vinha de barco, vinha de caravela, parava em São Vicente e tinha que subir 700 metros de altitude para chegar no Planalto de Piratininga. É uma viagem horrorosa, às vezes tendo que segurar nas árvores para poder não cair, não tinha estrada, era no meio do mato. Então não dava para o pessoal que morava no Planalto, os bandeirantes, a gente chama de bandeirantes, mas eram esses portugueses que vinham para cá, fazer comércio, porque cada vez que tinha que ir para o porto, eles tinham que descer, demorava uma semana para descer, outra semana para subir a Serra do Mar. Não era fácil. A vida no Planalto não era fácil. Começou a vida em Santo André, com João Ramalho, depois veio São Paulo, ali no pátio do colégio, e depois vieram as 12 aldeias. A única preservada, a única aldeia jesuítica preservada inteiramente é a de Carapicuíba. As outras todas a gente tem conhecimento, tem fragmentos, existe uma capelinha lá em São Mateus, no bairro de São Mateus, em São Paulo, que é famosa também, tem alguma coisa no Embu. Então a gente conhece ou sabe dessas aldeias. E a única preservada é a de Carapicuíba. Então esse é o primeiro ponto. É patrimônio nacional. O primeiro tombamento da aldeia foi feito pelo IFAM, pelo Instituto Nacional de Proteção, Instituto Nacional de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Agora eu falei IFA, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Em 1941, foi um arquiteto chamado Luiz Saia, ele tinha acabado de sair da faculdade. Mário de Andrade, o poeta, ele era o presidente do Serviço Nacional de Proteção Artística Nacional, na época não era instituto, era serviço. Ministro da Educação era o Eduardo Capanema. E o Saia é que descobriu e disse, olha, é importantíssima a aldeia.
E ele fez, então, todo o inventário, ele descreveu, desenhou a aldeia para poder se fazer o tombamento. A aldeia de Carapicuíba tombada pelo IPHAN. Já em 82, 85, o CONDEFAT, que é o Conselho Estadual de Patrimônio Histórico, também fez o tombamento. Chama-se ex officio porque o IPHAN já tinha feito. Então, como o IPHAN já tinha feito toda a descrição do que estava sendo tombado, o CONDEFAT fez também. Então, já existem dois órgãos, um federal e um estadual, que tomam conta da aldeia. Mas o mais importante para o patrimônio histórico é as pessoas entenderem e tomarem conta. Porque é importante. Então, assim, nós temos bastante arquitetos que moram aqui em Carapicuíba, que são ligadíssimos, eles gostam demais da aldeia. A aldeia não tem a dimensão não, mas ela não tem, ela não se mostra para o país com a importância que ela tem. É um patrimônio tão importante como o Cristo Redentor, que não é tomado pelo patrimônio histórico nesse sentido, por ser, mas a aldeia é. História da aldeia. Então, os jesuítas vieram, aldearam os índios, fizeram a catequese. A catequese, existe uma crítica hoje muito grande a isso, porque de certa forma destruía a cultura deles. Mas vieram fazer a catequese. E aí, eles queriam proteger dos bandeirantes os índios para não serem escravizados e serem enviados para os engenhos de açúcar no Nordeste. Estou falando em 1580, ainda não existia o tráfico dos navios negreiros, não vinham escravos da África ainda, os próprios índios daqui. Durante 60 anos, Portugal e Espanha tiveram o mesmo rei. O rei de Portugal morreu, não deixou descendentes, o rei de Espanha, então, tomou conta do trono português. Nós estamos falando isso do século XVIII. Veio para o Brasil, então, um enviado que era Marquês de Pombal. Marquês de Pombal, pelas tampas, com os jesuítas, que, de certa forma, dominavam a economia, principalmente ao sul da Bahia, expulsou os jesuítas do Brasil e dos países de língua espanhola também. Expulsou, literalmente. Botou. E os jesuítas, então, aqui, eles demoliram praticamente as aldeias. Eles não queriam deixar os índios aldeados expostos à escravidão. Então, para fazer os índios fugirem para o mato, eles destruíram. A aldeia de Carapicuíba foi semi-destruída. A capela não, mas as casas foram. Mas isso durou 60 anos. Essa expulsão dos jesuítas durou 60 anos. Depois que acabou o reinado do rei de Espanha no rei de Portugal, nos anos colônia, os jesuítas voltam para o Brasil e reconstroem o que a gente conhece aqui como quadrilátero, as casas todas que são de pau a pique, do meio para o final do século XVIII. Então, por mais que a aldeia tenha sido destruída, primeiro, o lugar onde ela está é de 1580, então foi fundada lá. Sim. As casas são de 1580? Não, mas elas são de 1770. São tão antigas quanto a cidade de Ouro Preto, que é patrimônio não só brasileiro, mas é patrimônio da Unesco, é patrimônio mundial. Então a aldeia, hoje, essas casas que estão lá, que são ainda de pau a pique, são feitas com telha de coxa, eu não sei se vocês sabem o que é, mas não se fazia telha de capa e canal. Ela faz assim, né? Uma é canal, a outra é capa. E não existia mecanização disso. O que faziam eram os escravos, ou índios, ou negros. E eles pegavam, amassavam o barro para fazer a telha e dobravam na coxa.
elas não encaixam direito nunca, porque cada um tinha uma perna diferente da outra. Vem daí a expressão feito nas coxas. Então, ó, vem da construção dos telhados ainda das casas bandeirantes. Interessante. A gente às vezes não sabe de onde vem, né? E esse telhado, de fato, ele funcionava? Doutor Paulo se interessou. Eu acho que ele vai pôr na nova casa dele. Ué, se não se importar com as goteiras, nas casas da aldeia até hoje estão lá as telhas feitas nas Essas mesmas coxas. telhas feitas na época. Ou, quando já quebraram, Tá. elas são reproduzidas nas coxas até hoje, tem que fazer igual. Com a mesma técnica que era feita em 1700 e qualquer coisa ou em 1500. É uma obrigação do patrimônio histórico de você, se tiver que recuperar a edificação, usar os mesmos materiais e as mesmas técnicas. Isso faz parte do patrimônio histórico. É interessante. Né? Nossa, interessante. Mas, assim, brincadeira da parte, mas a casa, a aldeia, aquelas casas que estão lá, quando chove, tem aí, de fato, entra um pouquinho de água lá? Entra um pouquinho de água. Nós tivemos há uns 2 meses atrás uma das casas, inclusive selou, quer dizer, entortou todo o telhado. E o proprietário, lá tem proprietário dessa casa, resolveu ele, na cabeça dele, imediatamente tirar as telhas para trocar as madeiras de embaixo. E ele pôs madeira industrializada. Aí eu tive que, infelizmente, mas felizmente, a minha secretaria foi lá e embargou a obra dele. Isso não pode. Você tem que fazer do jeito que era feito antes. É com pau roliço. Você tem que achar, vai procurar o eucalipto, vai procurar madeira e tal, tem que ser com pau. Inclusive assim, o IFAM agradeceu a gente e disse que, olha, se ele precisar, a gente consegue até ajudar financeiramente ele fazer isso. Mas usar material moderno não pode ser com madeira serrada industrializada. Tem que ser do jeito que era feito antes.